Graça e paz. Hoje estamos aqui para meditarmos num assunto de suma importância, que é a ressurreição de Jesus. Se ela aconteceu em carne ou se ela aconteceu em espírito. Durante toda a nossa vida, nós aprendemos que Jesus ressuscitou em carne, no mesmo corpo físico que ele havia morrido. Muitas pessoas acreditam que realmente aconteceu assim. Outras, porém, não concordam com essa afirmação e a rotulam de fábula, de alegoria e etc, etc, etc. Então perguntamos, enfim, quem está com a razão? Qual é a verdade de tudo isso? É isso que nós vamos descobrir hoje aqui, mas logo depois da vinheta. Antes de entrarmos neste assunto, é preciso conhecer e entender o plano de Deus revelado nas Escrituras, pois é este plano que nos dá a certeza do que é verdade e do que é mito em relação à vida de Jesus. Para isso, nós enumeramos aqui alguns tópicos que nos informarão tudo o que precisamos saber. Ok, amados? Então vamos analisar um por um desses tópicos. O primeiro tópico é: o que significa ressurreição? O que nós entendemos por ressurreição? Ressurreição é uma palavra latina que é formada pelo prefixo re, que indica repetição, retorno a um estado interior. Então, o prefixo re indica repetição ou retorno a um estado anterior. E também com a palavra surgere, que é um verbo latino que significa surgir, voltar. Assim, a palavra ressurreição entrega a ideia de um ressurgimento após um período de inatividade, de morte ou de declínio. Quando nós olhamos esta palavra dentro do contexto religioso, ela se refere a voltar da morte, a ressurgir da morte com a mesma identidade que se tinha antes, porém não com o mesmo corpo físico. Não existe na história nenhum exemplo de pessoas que depois de morta, depois de enterrada, depois que seu corpo apodreceu, ela ressuscitou novamente em corpo e ficou vivendo no meio das pessoas, com o corpo físico que ela tinha. Não existe um só relato e nenhuma só informação bíblica quanto a isso. O que acontece é que existem muitas interpretações indevidas a respeito do que é vida e do que é ressurreição. E é isso que hoje a gente vai desmistificar aqui. Amém? Bom, quando nós olhamos para a ressurreição como ressurgir, voltar da morte, surge uma outra pergunta que é o segundo tópico. O que é morte? O que nós entendemos por morte? Morte é o cessar da vida. Morte é parar a vida, se tornar inerte, não ter mais vida. Isto que é morte. Por isso, a palavra ressurreição significa voltar à vida. Significa ressurgir, viver novamente. Há dois tipos de vida e, consequentemente, dois tipos de morte também. A vida do corpo físico é uma. A vida espiritual da alma é outra. Se temos a vida física do corpo e a vida espiritual da alma, temos também a morte física do corpo e a morte espiritual da alma. E qual é a diferença entre as duas? Bem, a morte física do corpo, ela corrompe o corpo. Quando o fluido vital abandona a matéria,
a matéria começa a entrar em decomposição. Ela vai se deteriorando, vai se decompondo até se tornar pó, né? E voltar ao pó, se misturar à terra novamente. Então ela volta ao pó e se torna o pó. Isso é exatamente o que ficou explicado lá em Gênesis 3,19, quando diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então veja que esta referência de Deus para Adão foi em relação à vida física, ao corpo físico, né? Então, ele seria a partir de então só vida carnal. Ele não teria mais vida espiritual, uma vez que ele havia desobedecido à lei de Deus, ele havia afrontado a Deus com a desobediência, tinha perdido a comunhão com Deus, Deus tinha retirado dele o seu espírito, e ele agora estaria só por conta da vida carnal, sob o jugo do adversário das nossas almas, que o havia vencido, que o havia derrotado. Então, temos aí o exemplo da morte física, a morte do corpo. Agora, a morte espiritual da alma é a perda da comunhão com o Criador. Uma alma sem a centelha do Criador nela, que lhe permite a comunhão com Ele, está morta espiritualmente. Ela vive no fracasso. Ela vive na angústia, ela vive no desespero, porque é um vazio dentro dela tão grande que nada consegue preencher. Não há nada que consiga preencher o vazio de Deus dentro da alma de uma pessoa. Então, por isso que nós temos lá em Salmos 51, 11 e 12, o ensinamento que diz: torna. É o salmista dizendo para Deus depois que ele havia pecado, né? Ele se arrependeu, se coloca na presença de Deus e diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então veja que o salmista agora clama a Deus. Primeiro ele diz: não me lances fora da tua presença. Olha só. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então, vê que ele clama a Deus para não se afastar dele, não deixar ele longe da presença de Deus, e que não retire dele o Espírito Santo que Deus tinha colocado nele, que não tire dele. E pede: torna a me dar a alegria da tua salvação, que eu manchei com o pecado, né? Então, nós vemos aí a diferença entre a morte física, carnal, e a morte espiritual. Logo, morrer carnalmente não implica morrer espiritualmente. E morrer espiritualmente não implica morrer carnalmente. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Deus disse: certamente morrerás, e ele morreu. Por quê? Porque ele tinha vida espiritual. Ele tinha uma vida espiritual tão forte, ele tinha uma centelha de Deus tão grande dentro dele, uma comunhão tão perfeita, que ele conversava com Deus todos os dias na viração do dia. Os dois conversavam. Agora, quando Adão desobedece cheio do Espírito de Deus, e deixa de lado a vontade de Deus para atender a vontade da sua esposa, ele deixa de lado a vida material para atender um prazer carnal, nesse momento ele morre espiritualmente. Por quê? Ele rompe a comunhão com o Criador, e o Criador retira dele o seu espírito. E ele vai viver o quê? Na carne. Ele morreu espiritualmente, ele não morreu carnalmente. Então, ele vai viver na carne escravo daquele que o venceu, que é o inimigo das nossas almas. Foi isso que aconteceu com Adão. Então, diante de tudo que foi visto, é possível concluir que Jesus precisava ressuscitar espiritualmente. A ressurreição de Jesus precisava ser espiritual. Por quê? Porque ele havia nascido na carne.
E pela lei do pecado, pela lei de Deus, de acordo com o pecado de Adão, a terra estava maldita. Ela estava sob maldição. E todo aquele que nascesse na terra nascia maldito, nascia sob maldição e escravo do pecado. Sem nunca ter pecado. Só o fato de nascer aqui já nascia escravo do pecado. Já estava no jugo do adversário. E Jesus nasceu aqui. Ele nasceu do ventre de uma mulher, ele nasceu carnal, ele era homem, carne e osso, sangue. Descendência de Davi. Tinha na sua genealogia Raabe, que era uma prostituta. Então ele herdou não só espiritualmente por nascer aqui, como ele herdou hereditariamente toda a maldição do pecado. Ele nasceu sob o pecado. Ele nasceu escravo do pecado como todo mundo. E ele precisava vencer isso. Ele precisava passar por cima disso. Ele que estava escravo do pecado, ele precisava lutar contra o pecado, vencer o pecado, derrotar o adversário das nossas almas e tomar posse do Éden novamente. Porque o Éden tinha sido perdido para Adão, porque o Adão perdeu para o adversário das nossas almas. A terra estava sob o jugo do adversário das nossas almas. Jesus precisava vencer isso. Então, para que ele conseguisse vencer, ele teria que fazer o quê? Ser submetido a toda a provação que a carne grita. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele lá no Jordão, quando ele saía das águas do Jordão, o Espírito veio sobre ele e habitou nele. A partir dali, ele teria que passar por toda sorte de provação, de dor, de sofrimento e não ceder em nenhuma. Para poder vencer tudo que o diabo promoveu contra ele, ele venceria, um atrás do outro. Aí ele venceria o diabo, venceria a morte, ressuscitaria espiritualmente. Ou seja, uma vez vencendo o adversário das nossas almas, ele se tornaria novamente o administrador do Éden. Não mais o adversário das nossas almas, seria o administrador da vida da terra, da vida dos descendentes de Adão. E aí espiritualmente ele voltaria para o Éden. Yeshua voltaria para o Éden. Então foi isto que aconteceu. Ele precisava ressuscitar espiritualmente e não carnalmente. Carnalmente ele já vivia. Ele já vivia sobre a carne, ele já vivia sob o jugo da carne, na maldição da queda. Ele precisava era vencer isso e derrotar, né? Ele não podia pecar. Ele só conseguiria salvar a humanidade se ele fosse tentado de todas as formas e não caísse. Aí sim, ele morreria em obediência a Deus, porque Adão morreu espiritualmente por desobediência. Agora Jesus ia morrer carnalmente pela obediência, para adquirir vida espiritual. Adão morreu espiritualmente pela desobediência, para adquirir vida carnal. Yeshua ia morrer carnalmente por obediência, para adquirir vida espiritual. Então, por essa razão, não há justificativa para a ressurreição da carne. Ele ia ressuscitar em carne para quê? O que ele ia fazer com essa carne podre, que se deteriora, corruptível? Se ele já tinha dado prova de que ele tinha vencido tudo? Então não faz sentido dizer que Jesus ressuscitou em carne. Ele veio em carne. Aí sim, a Bíblia diz que se alguém disser que Jesus não veio em carne, é maldito. É servo do diabo. Mas nós não estamos negando que Jesus veio em carne. Pelo contrário, ele veio em carne, mas veio sob maldição com a lei do pecado que pesava sobre a terra. E ele tinha que vencer essa lei, ele tinha que passar por cima, pagar o preço da desobediência de Adão para reconquistar o Éden. E foi o que ele fez, né? Então, não há uma justificativa para que ele ressuscitasse na carne. A ressurreição dele só faz sentido em ser uma ressurreição espiritual, né? Mesmo porque nós temos o apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Coríntios 15:50 que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus e nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Então, se a própria Bíblia nos revela que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus e carne que é corruptível não pode herdar a incorrupção, né? Então, para que ele ia ressuscitar em carne? E por outro lado, quando nós olhamos para o corpo de Jesus e vemos-lo todo machucado, sangrando, inerte, colocado num sepulcro, nós já imaginamos, né? Aquele corpo sofreu tudo isso
pelos nossos pecados. Então ele estava carregando sobre ele todo o pecado da humanidade. Ele estava pleno do pecado da humanidade. Ele estava cheio do pecado da humanidade. Todo machucado, todo sofrido, todo estragado, né? Dali 2 dias, no terceiro dia, né? Ele ressuscita. E quando ele aparece com aquele corpo machucado, ferido, sangrando? De jeito nenhum. Ele aparece num corpo saudável, né? Um corpo bonito, cheio de luz, transfigurado, um corpo glorioso da parte de Deus. Ele recebeu um corpo glorioso da parte de Deus, né? Ele recebeu. E conforme Paulo nos ensina lá em Filipenses 1:23, Filipenses 1:23, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Então, o que Paulo está dizendo? Se esta carne, se esse tabernáculo, se esta casa da nossa alma, se esse corpo carnal se desfizer, nós vamos receber um outro de Deus, um edifício de Deus, que não é feito pelo homem, não é descendência de homem, mas sim de Deus, né? E é eterno, para que nós vivamos nos céus. E por isso nós gememos ansiosos, desejosos de ser revestido desse corpo celestial, desse corpo eterno que nos garante a comunhão com o nosso Criador. Então, nós vemos que não há razão nenhuma para Jesus ressuscitar em carne. A carne ele venceu. A carne ele derrotou, ela foi quebrada, não quebrada os ossos, ela foi quebrada a carne, o poder da carne foi quebrado na cruz. E desceu de lá sangrando, esgotado, e foi posto num sepulcro. Mas a ressurreição não foi naquele mesmo corpo, foi num corpo transformado, num corpo glorioso, perfeito, cheio de luz, né? Que Deus concedeu a ele para que ele voltasse para o Pai, agora vencedor com todo o poder no céu e na terra. É isto que aconteceu. É esta ressurreição que Jesus passou. Esta justifica, de acordo com todo o programa de Deus, desde a criação, da queda do homem e da restauração. Isso se aplica dentro dos 3 pontos, no tripé do plano de Deus. Aí quando vemos tudo isso, né, quando falamos que Jesus ressuscitou num corpo glorioso, até mesmo porque ele subiu aos céus, e se ele tivesse nesse corpo, não teria como, porque fere as leis da natureza, fere as leis da física, esse corpo não tem como subir, ele não flutua, ele não sobe. Somente o poder de Deus pode fazer isso, mas não com essa matéria pesada. Ela tem que ser transformada, ela tem que ser tirado dela elementos que nós não entendemos como, mas que somente Deus pode fazer. Então, tudo isso já nos mostra que quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em corpo carnal, ele ressuscitou num corpo glorioso. E isso é tão verdade que os discípulos de Emaús, os 2 discípulos que estiveram com ele, que comeram com ele, que levaram ele para casa, não o reconheceram. Estavam com ele, viram ele e não o reconheceram. Maria Madalena chegou no sepulcro, ele falou com ela, perguntou quem que ela procurava, ela pensou que era o jardineiro, ela não o reconheceu. E tanto os discípulos como Maria Madalena, eles só reconheceram Jesus no momento em que ele se deu a conhecer, no momento em que ele se manifestou para eles. Aí eles olharam e viram que era Jesus. Aí eles reconheceram que era Jesus, mas no primeiro momento eles não reconheceram. Então prova que não era o mesmo corpo. Isso por si só já mostra que não era o mesmo corpo, né? Daí surge uma pergunta, que é o último tópico da nossa meditação hoje. É possível alguém ser visto, comer, falar sem estar no corpo físico?
Uma pessoa que não está no corpo físico, ela pode ser vista, ela pode comer, ela pode falar. Isso é possível? Bem, a Bíblia fala que o nosso corpo carnal é corruptível e será transformado num piscar de olho. E nesta transformação, nós receberemos um corpo novo glorioso da parte de Deus, com o qual subiremos, já que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É dentro deste contexto que nós vemos Enoque, vemos Elias, vemos Jesus subindo aos céus. E isso não foi feito em corpo físico. Elias, quando subiu, rodava. Ele subiu num redemoinho. Ele subiu rodando. Enquanto ele rodava, esse corpo ia sendo desintegrado e ele ia adquirindo um corpo novo. Porque com esse corpo aqui ele não teria condição de subir. Isso contraria as leis da natureza, as leis da física. Por outro lado, nós vemos Moisés e Elias conversando com Jesus no monte. Eles conversavam com os discípulos que estavam juntos, estavam ali assistindo a conversa deles, né, vendo eles. Então, Elias já havia subido no redemoinho, Moisés já havia morrido, estão os dois ali em corpo glorioso, conversando com Jesus, que ainda está em corpo físico. Estão ali conversando. Nós vemos que Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, ele comeu. Quando ele chega no meio dos discípulos, que os discípulos estão duvidando se é ele, se não é, ele, para poder dar credibilidade, ele já pergunta logo, porque pensaram que era um espírito. Tem uma coisa aí que eu quero explicar. Quando ele diz assim, quando eles pensam que é um espírito, eles ficam apavorados, aí Jesus diz para eles assim, vede que um espírito não tem pés e mãos como vedes que eu tenho. Muita gente entende que essa conversa de Jesus, essa fala de Jesus, foi porque ele estava mostrando as mãos com pregos e os pés com os pregos. Não tem nada a ver. Veja que a conversa está relacionada com assombração, com estar vendo uma assombração, um espírito, né? Então é isto que a conversa, eles estão apavorados olhando para Jesus como Jesus fosse um espírito. Aí ele vira e diz, vede que um espírito não tem pés e mão, como vocês veem que eu tenho. Ó, eu tenho mão e eu tenho pé. Porque, de acordo com a crença popular, um fantasma, um espírito, não aparece de pé e mão, né? Até as figurinhas que a gente vê nas revistinhas do fantasma, eles vêm vestido dentro de um lenço, né? Só aquele lenço voando e não aparece pé e não aparece mão. Eles vêm flutuando sem pé e sem mão, né? Então, era a crença popular de que o fantasma não apresenta pé e mão. Por isso ele diz, vocês estão pensando que eu sou um fantasma? Eu não sou. Vê se um fantasma tem mão e pé, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, aí vira para eles e diz, vocês têm alguma coisa para comer? Aí tem um pouco de peixe assado lá e eles servem e ele come. Então, veja que ele comeu, mesmo depois de ter ressuscitado em corpo glorioso. Nós vemos também 3 anjos conversando com Abraão, lá na casa de Abraão, debaixo numa situação lá, de um sombreiro. Abraão prepara para eles comida, prepara um bezerro, prepara comida para eles, com leite, com carne, com tudo. E eles sentam com Abraão e comem. E levantam depois dali e vão destruir Sodoma e Gomorra. Então veja que a Bíblia relata esta possibilidade. São seres angelicais, são seres espirituais aparecendo em corpo físico, que você vê em corpo físico. Eles comem com as pessoas e depois vão embora e desaparecem. Jesus, quando apareceu para os discípulos a primeira vez, eles estavam reunidos com portas fechadas. Eles estavam com medo dos judeus, reunidos ali com porta fechada. E Jesus aparece no meio deles. Puf! Como é que Jesus atravessou parede? Esse corpo atravessa a parede? Impossível. Vai contra toda a lei da natureza, contra toda a lei da física, que são leis de Deus. E Deus não contraria a lei que ele mesmo cria, porque daí ele colocava em xeque a onipotência dele. Então, meus amados, e a onisciência, né? Porque fez coisas que depois tem que corrigir lá na frente, porque tem que citar situações que não está dentro do programa. E o que Deus disse quando ele terminou a criação? Estava tudo
pronto. No sexto dia estava tudo feito. Nada mais havia a fazer. Estava tudo pronto. Aí deu o sétimo dia como descanso. É essa a evidência, né? Então, nós temos que entender que não faz sentido imaginarmos Jesus ressuscitando depois de todo o sofrimento na carne, para mostrar obediência a Deus, para viver para o Espírito de Deus, para exaltar e glorificar o Criador eterno. Ele vai ressuscitar numa carne podre, cheia de pecado dos homens, para viver com ela e subir com ela para o céu. Não tem sentido, não tem lógica. E é isso que eu quero que os amados irmãos entendam. Porque no que nós estamos fazendo aqui hoje, não é para desestabilizar a fé de ninguém, mas para que você passe a acreditar na verdade, naquilo que é verdadeiro. Não ficar acreditando em achismos, em conjecturas, né? Em fantasias, em dogmas que não tem explicação. A Bíblia já revela, e o que ela revela está lá. É só nós buscarmos o que a Bíblia diz dentro do contexto bíblico. Um versículo tem que estar de acordo com o outro, para poder tudo se encaixar. Senão, não tem sentido. Se uma coisa que eu falar aqui estiver dentro do plano da criação, mas não estiver dentro do plano da queda e da salvação, ela não tem valor. Porque para ser divina, ela tem que estar dentro do tripé, que são os três planos de Deus. A criação, depois houve a queda do homem, e daí a restauração do homem por causa do pecado que ele cometeu infringindo a lei de Deus. Essa é a verdade, esta é a razão de tudo. Ok, amados? Então, eu quero que hoje, a partir de hoje, você passe a acreditar que Jesus ressuscitou, sim. Ele ressuscitou, sim, mas não em carne. A carne ele venceu. Ele venceu a carne, venceu o pecado, venceu a morte, tá? Ele derrotou tudo e pregou tudo na cruz do Calvário. O corpo dele foi colocado num sepulcro esbagaçado, né? Porque estava cheio da maldade humana, cheio de tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer com o seu semelhante. Mas ele se sobrepôs a tudo isso, ele venceu a tudo isso e ressuscitou num corpo glorioso, limpo, purificado, saudável, brilhoso, glorificando a Deus, para poder subir ao Pai e estar com o Pai em espírito e em verdade. Ok, amados? Que a luz do Espírito Santo inunde o seu coração, a sua mente, a sua alma e lhe dê a convicção das verdades divinas. Que Deus mostre a você em cada dia qual é a boa, agradável e verdadeira vontade dele para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.